Enquanto isso, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 6, e vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler desde o verso 16 até o 28. Daniel, capítulo 6, do 16 ao 28, e vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Você que está em casa, acompanhe conosco a leitura na tradução revista e atualizada, livro de Daniel, capítulo 6, do verso 16 até o 28, e ficaremos de pé em reverência à palavra do Senhor, que diz assim, a partir do verso 16: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens a que tinha acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. E eles esmigalharam todos os ossos. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos orar? Senhor Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Que nessa noite, Senhor Deus, nós possamos ouvir a tua voz e que nós possamos ter a certeza que o Senhor falou conosco, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, nós conhecemos a história de Daniel. Uma história que nos inspira, uma história que nos traz acalento, que nós nos regozijamos com a história de Daniel.
uma breve síntese. A Bíblia vai dizer que nos momentos finais do Estado de Israel, lá no estado de Judá, no reino do sul, sob a direção da família de Davi, uma família que passou a fazer o que desagrada ao Senhor. Babilônia começou a cercar e crescer como império, e indo em direção a Jerusalém. Faz-se o cerco em direção a Israel começa antes de Nabucodonosor. Nabucodonosor assume o reinado provavelmente em torno de 590 a.C. Antes do reinado de Nabucodonosor, nós temos o seu pai no reinado, o imperador Nelbapassolar. Ele assume o reinado do seu pai e continua a expansão do reino. E depois que ele consegue entrar em Jerusalém e pegar cativo a nação de Judá, mesmo depois de ter levantado os profetas para anunciar que isso iria acontecer, estamos dentro do ministério de Jeremias, do ministério de Ezequiel, que anunciava que isso iria acontecer, mas o povo não havia arrependimento das coisas que faziam. O povo de Israel é levado cativo para a Babilônia. E nesse grupo de cativo, o texto vai dizer que Nabucodonosor separa os melhores, as famílias nobres, os filhos nobres de Israel para estar ao seu lado. Ele separa algumas pessoas para ser treinado, para ser enculturado da cultura babilônica, esquecer a cultura de origem, e assim congregar, se sociabilizar com a Babilônia da época. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel recusou-se a fazer isso. A Bíblia diz que no seu coração Daniel não se agradou em se alegrar com os manjares do rei, e pediu para ter uma comida diferenciada, e não só uma comida diferenciada. Não estar no manjar do rei é não estar afinco com as coisas que acontecem durante aquela refeição, durante aqueles festejos. Os manjares do rei era dedicado a uma divindade, era dedicado a um ensino, a uma instrução, e ele se recolhe, não só ele, mas Ananias, Azarias, e o outro agora esqueci o nome, Ananias, Azarias e Zacarias, que veio Sadraque, Mesaque e Abednego. Os quatro, liderados por Daniel, Beltesazar, que mudam o nome, ele recebe a orientação de Deus e o direcionamento no seu coração de não se contaminar com a iguaria do rei. Ainda jovem, 16, no máximo 17 anos, ele decide olhar para Deus e não olhar para a sociedade. E com isso ele é engrandecido nessa situação, mas a Bíblia ainda vai dizer que existe uma outra situação. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho o inquieta, e ele chama todos os adivinhos, todos os sábios, para poder interpretar o sonho. O texto vai dizer lá em Daniel capítulo 3, que os sábios, que os magos, que os interpretadores de sonho perguntam ao rei: rei, nos diz qual é o sonho que nós daremos a interpretação. Aí o rei fala assim: não, eu quero que vocês me digam qual o sonho que eu tive e qual a interpretação dele. Imediatamente, os magos viram para o rei e falaram o seguinte: rei, mas isso nunca foi pedido antes, nunca houve na história alguém que pedisse algo tão tremendo, é impossível fazer tal coisa. E o rei decretou que se não tivesse o sonho e a interpretação do sonho, todos eles seriam mortos. Daniel, ao saber disso, manda um recado
manda chegar ao rei a notícia, pedindo tempo, que ele iria orar ao Senhor e ver a resposta de Deus sobre aquele assunto. Passado o tempo, Daniel chega diante de Nabucodonosor e dá o sonho e a interpretação. E com isso a Bíblia vai dizer que Daniel começou a crescer diante do rei Nabucodonosor. Mas o texto não para por aí. Depois que Nabucodonosor sai da história e o filho assume o reinado, a Bíblia vai dizer que o filho traz os elementos do templo judaico, os elementos que foram dedicados ao culto do Deus Altíssimo, para a celebração dos seus manjares dentro do palácio. E uma mão escreve a mensagem, sem saber, sem ter quem traduzisse. Eles ficavam atônitos, querendo descobrir quem, até que a mãe do rei falou o seguinte: existe um homem da tribo de Israel, que quando seu pai estava assim, ele trouxe paz e trouxe o significado do sonho. Chamou-se Daniel, e Daniel passou para aqueles homens, para aquela pessoa, para aquela geração, o significado daquela mensagem. Passado foi o reino, e entregue foi aos medos-persas. Naquela mesma noite o Império Babilônio cai, o Medo-Persa entra, sitia a cidade e toma para si tudo aquilo que pertencia à Babilônia. E diante dessa retomada e dessa tomada da Babilônia pelo Medo-Persa, pelos persas da época, Daniel foi engrandecido e colocado como um dos líderes, um dos príncipes que tomavam conta das províncias. Aqui chega o capítulo ao qual nós começamos a ler. Daniel, com a sua integridade, com a sua conduta, com o seu jeito de ser e com a sua fé, começou a se destacar dos outros príncipes, a ponto do rei separar 3 dos principais para tomar conta do reino, e está acima dos outros príncipes. Mas o rei começou a cogitar, a colocar Daniel acima de todos, e isso começou a trazer, meus irmãos, inveja sobre aqueles homens, a intenção de querer destruir a vida de Daniel, e não deixar com que Daniel ocupasse tal cargo. Preparada a cilada foi, o decreto foi assinado, nenhum outro Deus poderia ser adorado, e nenhum outro rei, nenhuma outra pessoa, a não ser Dario, no espaço de 30 dias, foi promulgado, foi espalhado. Daniel tinha consciência do que estava acontecendo, mas a Bíblia vai dizer que Daniel não se abaixou diante daquela lei, mas ao contrário, ele continuou orando ao Senhor, a sua rotina continuou, ele continuou orando por Jerusalém, orando a Deus, orando pelos filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, pela restituição de Jerusalém. O cerco foi armado, Daniel foi apresentado a Dario, e Dario não tinha o que fazer do que executar a sentença, porque a sentença dos medos e dos persas são irrevogáveis. Uma vez decretado, não poderia voltar atrás. Meus irmãos, quando nós lemos uma passagem de Ezequiel diz, usado pelo Espírito Santo, uma nação que estava caída e pecaminosa, ele cita o texto falando o seguinte: se estivesse entre vós, Noé, Daniel e Jó, nem por esses 3, eu livraria essa nação do que está para acontecer. A justiça deles valeria para eles, mas não para a nação. Meus irmãos, Daniel é conhecido como um homem justo. A história de Daniel avança no período interbíblico, avança dentro da história de Israel, com uma noção de justiça, de integridade.
de uma pessoa que tinha paz, que tinha amor para todos, para com todos, sempre preocupado com a nação, não corrupto, não corruptível, honesto. Mas, meus irmãos, quando nós começamos a ler esse capítulo, o texto base a partir do verso 16, nós vemos que esse homem justo, que teve uma história de vida que nos impressiona, que não quis se deitar diante dos manjares do rei e aceitar na sua vida, que, meus irmãos, era um homem que era um conselheiro fiel, de confiança, colocado e podendo ser colocado entre os principais dos príncipes do período medo-persa. Aparece uma cova de leões na frente dele. Nós poderíamos nos interrogar e falar o seguinte: mas Deus, por que o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões? Se nós estivéssemos nesse dia, nessa noite, do lado de Dario, nós poderíamos indagar o seguinte, falar: Senhor, ele é um homem tão justo, por que o Senhor permite fazer isso com a vida dele? Por que ele está entrando nessa cova? Por que ele vai ser jogado nessa cova? Ele não é um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem a qual é motivo de zelo, de apreensão, de exemplo, mas agora está entrando na cova dos leões. Nós ficaríamos confusos ao ver Daniel entrando naquela cova. De repente a nossa fé até se abalaria. Meus irmãos, não é diferente das nossas vidas. Quantas vezes nós entramos nas covas dos leões, perguntamos a Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui dentro? Quantos desertos nós enfrentamos, quantas tempestades nós passamos, nós ficamos de repente sem chão, sem saber o que fazer, a nossa esperança de repente se apaga, ou de repente, se não é conosco, é com o nosso parente, é com o nosso amigo, é com o irmão da igreja, que nós ficamos pasmos com o que acontece. Uma cova se abre, a pessoa entra, e nós perguntamos: Senhor, por que o Senhor não livra dessa cova de leões? Por que o Senhor não livra desse deserto? Por que o Senhor não deixou? Por que o Senhor deixou a pessoa entrar nessa situação? Porque a vida dessa pessoa está tão desse jeito, sem esperança, sem perspectiva. Meus irmãos, eu quero te falar nessa noite que Deus não nos livra da cova, Deus não nos livra das covas dos leões diariamente que surgem na nossa vida. Ele não nos livra dos desertos que vão vir aparecer. Meus irmãos, o nosso Deus nos livra na cova dos leões. O Senhor nos livra no deserto. O Senhor nos livra no meio da tempestade. Ele não nos livra da tempestade. Nós vamos entrar nessas tempestades. Nós vamos ver os leões famintos querendo nos devorar, porque é lá no meio da cova dos leões que Ele providenciará o livramento para cada um de nós. E quando eu olho para Daniel, para a história de Daniel, para esse texto que nós estamos lendo e meditando, eu encontro 4 motivos que fazem com que Deus nos livre na cova e não da cova dos leões, que faz com que Deus nos livre no deserto e não dos desertos da vida, que faz com que o Senhor nos livre na tempestade e não das tempestades. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o Senhor nos livra na cova dos leões, porque na cova dos leões nós temos o nosso crescimento espiritual. Quando nós estamos na cova dos leões, nós temos a experiência do anjo do Senhor nos livrando da cova. Nós vemos o mar se abrindo, nós vemos o mar se acalmando,
nós vemos o oásis aparecendo no meio do nosso caminho. Então, meus irmãos, a cova dos leões aparece na nossa vida para o nosso crescimento espiritual. Quando nós saímos e quando nós olhamos para o texto como Daniel sai da cova dos leões, a experiência que ele tem com Deus é modificada totalmente. E a partir do capítulo 7 até o último capítulo de Daniel, nós temos uma imensa revelação de Deus, uma revelação escatológica, uma revelação que, como diz o próprio texto, para muitos dias, escreve porque é para muitos dias. Nós temos a semana de Daniel, nós temos a visão dos 4 animais viventes, nós temos a experiência de Daniel com Gabriel e com Miguel. Isso porque Daniel passou pela cova dos leões. Quando nós entramos, meus irmãos, nos intempéries da nossa vida, nós temos a oportunidade do nosso crescimento espiritual. É lá no meio da tempestade que o Senhor trabalha em nós e nós vemos o impossível acontecer. As situações mudam, vemos o acalmar da tempestade, vemos, meus irmãos, aquilo que tanto oramos acontecer. A nossa intimidade com o Senhor é estreitada, nós ficamos mais íntimos, aproximamos dEle. Então, meus irmãos, o Senhor não vai te livrar da cova dos leões, Ele vai te livrar na cova dos leões, porque isso serve para o seu crescimento espiritual. Ele serve para que nós possamos crescer e amadurecer, para termos maior comunhão com Deus. E por isso, meus irmãos, podemos achar que é difícil, podemos achar que é uma conta não exata, que os números não fecham, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa justa, entra na cova dos leões, mas o Senhor leva para lá para o crescimento espiritual dessa pessoa. A segunda coisa que eu observo aqui nesse texto, é que o Senhor nos leva para a cova dos leões, para destruir aquilo que quer nos destruir. O Senhor nos leva para a cova dos leões, para destruir aquilo que quer nos destruir. Verso 24, meus irmãos. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. A cova dos leões não foi para Daniel, foi justamente para derrotar aquilo que estava querendo derrotar a Daniel. O plano estava armado para que Daniel pudesse cair, para que aquele homem de Deus pudesse fraquejar, mas o Senhor permite a cova para que aquilo que está querendo derrotar, seja derrotado. Meus irmãos, são nesses intempéries da nossa vida, nos desertos, nas covas dos leões, que Satanás é derrotado, ele é vencido. Nós não somos vencidos, o Senhor nos tira, Ele nos pega pela destra forte e nos leva até o final do deserto, nos faz passar pelo rio Jordão e entrar na terra prometida, mas é no deserto que o diabo encontra a sua derrota. Foi assim com Jesus Cristo, o diabo foi derrotado no deserto, ele não derrotou a Jesus Cristo. Foi assim com os discípulos, com os apóstolos, com os profetas. Meus irmãos, o deserto da nossa vida não é o local da nossa derrota, mas sim do diabo. Ele pensa que vai vencer, ele pensa que está tudo armado, que está tudo preparado, mas é ali que é o local da derrota dele, porque nós, cada um de nós estamos com Deus Todo-Poderoso ao nosso lado.
o El Shaddai, o grande Elohim, o Senhor que é conosco, o Senhor dos exércitos, que acampa os seus anjos ao nosso redor, que 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas só que nós não somos atingidos, porque Ele entra nesse deserto conosco, Ele entra na cova dos leões conosco, a boca dos leões são fechadas, e nós somos libertos. Meus irmãos, a cova dos leões é para destruir aquilo que quer nos derrotar, e não a nós. Sejamos confiantes, confiamos no Senhor, porque Ele dará a vitória. Nós sairemos ilesos, nós sempre vamos sair ilesos, porque o Senhor está conosco. E como diz o Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado o nome do Senhor. Meus irmãos, a terceira coisa que eu vejo nesse texto e que traz para a nossa aprendizagem é que o Senhor não nos livra da cova, mas na cova, para que nós possamos conquistar maiores vitórias, para que nós possamos conquistar grandes vitórias. Quando nós lemos o texto, olhamos o texto a partir do verso 1, Daniel é um dos príncipes de Dario. No meio de 40 príncipes, Daniel era um deles. Quando Daniel saiu da cova dos leões, ele era o primeiro ministro do reinado de Dario. A cova dos leões foi o local da vitória de Daniel. Daniel venceu lá. Foi ali que o Senhor tirou Daniel e colocou num posto mais alto. Meus irmãos, nós passamos por grandes coisas em nossas vidas. Cada um de nós balançamos de um lado para o outro. Às vezes queremos envergar e quebrar que nem uma cana, mas o Senhor está conosco. Nós vencemos todos os ventos, porque é Ele que nos sustenta. E quando nós saímos da ventania, quando nós saímos de tudo aquilo que nos cerca e que tenta nos abalar, nós vemos a mão do Senhor nos protegendo e a vitória sendo trazida para cada um de nós. Desfrutamos das vitórias. Meu irmão, você não está derrotado. Minha irmã, você não está derrotada. O Senhor está contigo. A vitória o Senhor está trazendo para você. E depois, quando você sair da cova dos leões, você verá e fará o seguinte: Senhor, como que isso aconteceu? Quem sou eu para receber tamanha bênção? Quem sou eu para ter tamanha vitória? Meus irmãos, é o Senhor que está contigo. É bênção, é graça, é favor imerecido que Deus nos dá porque nos ama. A cova dos leões, meus irmãos, é o significado de que grandes vitórias estão vindo. Grandes vitórias do nosso Senhor para as nossas vidas. E a quarta, meus irmãos, a quarta coisa que eu observo para a nossa meditação em cima desse texto, porque o Senhor não nos livra da cova dos leões, mas na cova dos leões é que tudo isso, que todo esse momento serve para a glória do nosso Deus. Tudo isso, meus irmãos, que nós estamos passando, todas as dificuldades, todos os empecilhos, todas as lutas, todas as tempestades, todos os desertos, servem para a glória de Deus. Leiamos o verso 25 ao 27, que diz o seguinte: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. No início do capítulo 6, Dario queria ter o coração e o ego massageado. Queria se sentir Deus sobre todo o globo, Deus sobre todo o mundo. Só Ele poderia ser adorado. Mas depois que Daniel sai da cova dos leões, ele reconhece que só o Deus de Daniel é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que tremam os povos, que temam os povos. Meus irmãos, Daniel foi para aquela cova, porque o nome do nosso Senhor precisava ser glorificado através da vida de Daniel. E assim foi, e assim na nossa vida, o Senhor glorificará a si mesmo através de cada um de nós. Nós veremos o nome do Senhor glorificado em nossa casa, em nossa família, em nosso cônjuge, em nossos filhos, em nossa parentela, em nosso trabalho, porque o Senhor está conosco. O Senhor esteve com Daniel e está conosco a cada dia. É Ele que quebra os vícios e acaba com os vícios. É Ele que traz a união dentro do lar, tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor. E a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Daniel foi para a cova dos leões para que o nome do Senhor fosse glorificado. E nós, meus irmãos, entramos na cova, vemos as dificuldades, vemos as tempestades, situações que é impossível às vezes de nós conseguirmos sair, porque justamente o Senhor quer ser glorificado em nossa vida. Meus irmãos, o Senhor não vai te livrar da cova dos leões. Ele estará cada minuto com você na cova dos leões. Ele estará cada minuto com você no deserto da sua vida, porque Ele te livrará na cova dos leões. Não há empecilhos para Ele, não há limitação para Ele, não há nada, meus irmãos, que nós possamos ver e contemplar e dizer isso é impossível para o nosso Deus. Nós temos apenas que confiar. Convido o grupo de louvor para estar aqui comigo. Tudo que nos resta diante de toda essa situação é confiar. E foi assim que Daniel fez. Daniel entrou na cova dos leões confiante em Deus. Ele disse aqui no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O Senhor esteve com Daniel. O Senhor está conosco. Está difícil, meu irmão? Está difícil de caminhar? Às vezes não dá vontade de vir para a igreja. Às vezes dá vontade de ficar em casa, e em casa, da cama, na cama debaixo da coberta, pedindo ao Senhor, Senhor, abrevia os meus dias. Mas, meu irmão, você pode confiar no Senhor. Minha irmã, você pode confiar no Senhor. Nós estamos seguros em Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Não precisamos temer o mal que nos cerca. Não precisamos ficar com medo de tudo que está à nossa volta, porque Deus está conosco. E Deus é fonte de vida, é fonte de alegria, e é Ele, somente Ele, que nos faz vencer. É Ele que nos faz vencer. Por isso, nessa noite, cada um de nós que estamos aqui, cada um que nesse momento, de repente você que está em casa, está sem chão,
eu posso dizer o seguinte: você pode confiar. Você pode confiar, porque meu irmão, porque minha irmã, porque a vitória está por vir na sua vida. Você sairá dessa cova, você sairá desse deserto, você sairá do meio dessa tempestade e você verá que grandes coisas o Senhor tem feito por você, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos louvar o Senhor? Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança e descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará crescer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará crescer. Tua palavra Vamos ficar de pé. me fará crescer. Tua palavra, Deus, que me fará crescer. Meus irmãos, nessa noite eu quero convidar você que